E aí, Kid, beleza? Eu sou a Bia Araújo e hoje a gente vai bater um papo sério. Você sabia que nos bancos tradicionais você não vai encontrar boas rentabilidades para os seus investimentos? CDB, LCI, LCA, todos esses investimentos em renda fixa não vão te dar um bom retorno se você continuar investindo nos bancos tradicionais. Mas aí você vai dizer, mas Bia, eu tenho medo de investir em outros bancos porque eu não conheço, eu tenho medo que eles quebrem, eu não sei analisar. E foi justamente pensando nisso aí que eu fiz esse vídeo e eu vou te ensinar a fazer uma análise super simples da saúde financeira de um banco, para assim você poder conseguir escolher outros bancos para fazer os seus investimentos e ter uma rentabilidade melhor. E para isso a gente vai entrar na tela do meu computador. Muito bem, kids. Então agora a gente está aqui dentro da tela do meu computador e vou mostrar para vocês o site que a gente vai entrar para a gente fazer a análise, né, dos nossos bancos. E é o Bancodata. Se você digitar aqui no Google, ele já vai aparecer direto. É o bancodata.com.br. É o primeiro que vai aparecer. E a gente vai colocar aqui um banco para a gente usar de exemplo, certo? Vou usar o Banco do Brasil, que é um banco, eu não sei porquê, mas as pessoas amam demais esse banco, não consigo entender. Mas enfim. Vamos entrar aqui, ó, Banco do Brasil, entra aqui, ó, pá! E você já entrou. Esse site, gente, ele é um site que tem muitas informações e provavelmente vocês vão achar assim, ah, meu Deus, não sei olhar isso aqui, mas a gente vai focar em olhar 3 pontos que são os que eu considero mais importantes, tá bom? A primeira coisa que a gente vai olhar, gente, é o lucro. Por quê? Porque, a gente quer um banco para ser investidor, a gente não quer que esse banco quebre, então a gente quer um banco que dê lucro e de preferência um lucro crescente, né? Um lucro constante. A gente pode usar aqui o exemplo do Banco do Brasil, que ele é um banco que dá muito lucro. Ó. É só a gente ver, é verdinho, né? O lucro é sempre verde e o prejuízo é vermelho. Ó. Um banco que dá sempre lucro de bilhões, né? Sempre aumentando. O resultado de 2020 ele é um pouco não muito bom, né? Por causa do coronavírus. Todos os bancos vão ter uma quedazinha em 2020, mas como você pode ver, ele é um banco que dá lucro atrás de lucro, né? Isso é um banco muito seguro. O segundo índice que a gente vai observar é o índice de Basileia. Ele tem uma pequena explicação aqui no próprio site do Bancodata. O índice de Basileia, gente, ele é uma medida de alavancagem. Ele é uma medida que diz quanto do dinheiro do banco é do banco mesmo. É um percentual. Por exemplo, se o índice de Basileia for 20%, quer dizer que a cada 100 reais, 20 reais é do banco e os outros 80 reais são de terceiros, certo? Então, esse índice, quanto menor ele for, menor é a capacidade do banco de pagar as suas dívidas. Então, a gente não quer um índice de Basileia muito baixo. O Banco Central, inclusive, ele não permite que os bancos tenham menos que 11% de índice de Basileia. Tem escrito, inclusive, isso no Bancodata. Se o banco tiver menos que 11%, ele precisa se capitalizar ou ele precisa decretar falência, certo? Só que eu queria colocar aqui uma questão importante. Não é porque o mínimo é 11 que 11 tá bom. Tem gente que diz assim, ah não, esse banco aqui tem 12%, então tá bom, porque é mais que 11. Mas, gente, 11 é o mínimo assim já na beira do abismo. Então a gente não quer um índice de Basileia tão baixo assim. Eu considero que para investir num banco, eu gosto de pegar índice de Basileia de pelo menos 16%. Eu não me sinto segura em pegar um índice de Basileia menor que 16%, tipo 12%, né? 13% ainda, para mim, eu considero muito baixo, eu não me sinto segura. Então, eu coloquei esse número para mim, tá bom? O outro índice que a gente vai olhar é o índice de mobilização, que é esse aqui, ó, do lado. Esse índice, ele mede o quanto que do patrimônio do banco está imobilizado. São imóveis, são veículos, são materiais, são coisas que não se transformam rapidamente em dinheiro, certo? O Banco Central também coloca que o mínimo, aliás, aqui é o máximo tolerado é 50%. Se a gente voltar aqui lá para cima e for dar uma avaliada nos números aqui do Banco do Brasil, a gente vê que ele tem um índice de Basileia de 17,8%, é um índice de Basileia muito bom. Né? E ele tem um índice de mobilização de 15%, também é um índice muito bom. E esse banco, né, ele realmente tem números muito bons. E aí você vai pensar, ah, então ele é um ótimo banco para se investir? Não. Sabe por quê?
Porque justamente porque ele é um banco extremamente seguro, extremamente antigo, extremamente popular, ele arrecada dinheiro muito fácil. Tem bilhões de reais na poupança, em CDB, pagando quase nada. Então, os bancos, a gente não quer um banco tão bom e tão seguro assim. Por quê? Porque esses bancos muito bons, muito populares, eles dão retornos para os seus investidores muito baixos, porque eles não têm nenhuma dificuldade de captar dinheiro. A gente quer um banco de médio porte, um banco que não esteja numa situação difícil, mas que ofereça uma rentabilidade maior para a gente, porque são menos conhecidos, têm menos acesso, né, aos investidores. Como exemplo aqui, eu estava dando uma olhada recentemente nos CDBs e eu achei um CDB que eu achei interessante, que era do Banco Paine. Tá aqui, ó. Vamos entrar aqui no Banco Paine para a gente fazer uma avaliação. Ele estava oferecendo rentabilidade ok. Mas aí a gente entra aqui no Bancodata do Banco Paine e a gente verifica isso aqui, ó. Olha isso aqui. Prejuízo em 2017 de 262 milhões. Prejuízo em 2018 de 59 milhões. Prejuízo em 2019 de 118 milhões. Prejuízo em 2020 de 2 milhões. Tu tá entendendo por que esse banco está oferecendo uma boa rentabilidade? Porque ele está no vermelho, ano após ano. Se a gente for dar uma olhada aqui no índice de Basileia dele, 10,9%. É um índice muito baixo, é um índice abaixo do exigido pelo Banco Central. O índice de mobilização está até ok, mas pelo lucro e pelo índice de Basileia, um banco desse ele está numa situação muito difícil e é por isso que ele está oferecendo uma boa rentabilidade. E assim, eu não me sinto seguro em investir num banco desse. Né? Não é que ele vai quebrar amanhã, mas se você for pegar um CDB por um médio prazo, 3, 4 anos, só Deus sabe se um banco desse vai conseguir ficar em pé. Então, eu não invisto com números assim, eu não invisto, tá bom? Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, no outro CDB que eu achei, que era do banco BMG. Olha aqui como a situação é diferente. Ele não tinha uma rentabilidade tão boa como aquela do Banco Paine, mas também não era ruim. Aí quando você vai ver com o histórico de lucro, ó, lucro bom, lucro crescente, lucro subindo ano a ano. Não são os números do Banco do Brasil, que estavam lá em não sei quantos bilhões, né? São milhões, são menos. Mas justamente por isso, ele te oferece uma melhor rentabilidade. Mas é um banco que está vindo bem, que está tendo lucro ano após ano. A gente vai ignorar um pouco 2020, gente, por causa do Corona Crash, e todo mundo deu uma diminuída em 2020, mas continua dando lucro, né? Não deu prejuízo. Se você for analisar, ó, índice de Basileia de 19,9%, é um bom índice de Basileia, né? Acima de 16, como eu falei que eu gosto. Né? O índice de mobilização está um pouquinho alto, mas também não é nada de que a gente precisa se preocupar, certo? Então, vocês podem perceber que é uma análise super simples, super rápida, que já dá uma tranquilidade para a gente poder investir num banco desse, para a gente poder comprar um CDB, uma LCI, uma LCA. Se você for comprar uma LCI, por exemplo, muito curta, você pode não se preocupar muito com isso. Mas se você for pegar um CDB de 4, 5 anos, eu sugiro fortemente que você dê uma olhada no Bancodata antes de você investir em qualquer banco, tá bom? Para você ver como é que tá esses números. Então você se lembra, sempre eu quero um lucro de preferência um lucro crescente, ou seja, essa barrinha aqui sempre verde, ou essa barrinha aqui de baixo, sempre verdinha, né? De preferência aumentando ano a ano. Né? E você quer, eu pelo menos utilizo um índice de Basileia de pelo menos 16%, né, e um índice de mobilizado também não muito alto, certo? Sim, a gente pode usar até os 50% do Banco Central. E com isso aí você já reduz bastante a possibilidade de você investir num banco quebrado, tá bom? Era isso que eu queria deixar no vídeo de hoje. Beijo da Bia!